E o Esporte em Revista agora trazendo um pouco mais da vida do jogador, né? Estamos aqui no Old Friends, bar pertencente a Paulo Nunes, jogador do Grêmio e também jogador de tantas vitórias nesse passado recente gremista. Então vamos conversar um pouco com o Paulo Nunes e saber um pouco mais desse jogador que faz parte da história do Grêmio. Bom, então estamos aqui falando já com o Paulo Nunes, aqui no Old Friends, bar pertencente a ele mesmo, que abriu aqui na Getúlio Vargas. Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Esporte em Revista. Prazer meu, satisfação imensa. Fico feliz por ter aberto um café aqui que fale sobre a história, né, do futebol. Eu acho que eu devia alguma coisa, né, principalmente em Porto Alegre, principalmente aqui no Sul, onde foi que eu me expressei, onde foi que eu me consagrei como um grande jogador. E eu acho que foi uma ideia fantástica, né, que eu tive junto com a minha namorada, de poder abrir um café temático a respeito, né, de grandes jogadores que tiveram, principalmente na dupla Grenal, né, que são jogadores que fizeram a história do futebol gaúcho. Paulo, agora conversando com nós e falando aí para os nossos telespectadores, aonde começou o Paulo Nunes? Muita gente até não sabe, né? Aonde iniciou o Paulo Nunes, esse jogador que hoje aí é conhecido em todo o Brasil e em todo o mundo? E até hoje, né? A maioria mesmo, quando eu estou nos aeroportos ou em cidades diferentes, as pessoas sempre acham que eu sou gaúcho, né? Até pela aparência, né, de gaúcho, né, de lourinho, mas realmente eu sou goiano, né? Eu sou do interior de Goiás, uma cidade chamada Pontalina, uma cidade que eu tenho o maior orgulho, que eu amo muito. Os meus amigos, as pessoas com quem eu nasci, que eu aprendi a conviver, sempre todos estão lá. Mas eu tive passagens, né, muito fortes pelos estados que eu passei. Então as pessoas sempre criam um determinado ponto onde você acha que você é, né? E disso ninguém fugiu. Todas as pessoas, todo mundo que não me conhece, que não sabe de onde eu nasci, né, todos eles acham que eu sou aqui de Porto Alegre, até pelo fato de eu ter me apresentado melhor aqui no Sul. Aí começaste no Vila Nova e depois direto pro Flamengo? Não, eu comecei num time da minha cidade, né, chamado Real, comandado pelo Tonico, que foi uma pessoa também que eu agradeço muito por ter aprendido a jogar futebol, porque foi uma pessoa que me ajudou no momento que eu tinha de 9 anos até os 13 anos, foi onde eu joguei. E depois fui direto ao Flamengo, né? Eu cheguei no Flamengo com 13 anos de idade, levado pelo meu irmão, né, que sabia que eu jogava futebol, e eu ganhei uma passagem por passar da 7ª série para a 8ª, né? E eu não conhecia o Rio de Janeiro, era o meu sonho conhecer o Rio. A gente que era uma família muito pobre, meu irmão, que era seminarista na época, me deu essa passagem como prêmio para passagem de ano, né? Então foi uma passagem que fez com que eu pudesse, né, estar onde eu estou hoje, lógico, pelo meu trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tenha feito por mim. Então foi um começo difícil, né, no Flamengo com 13 anos, e dos 13 aos 23 anos eu fiquei no Rio, quer dizer, eu fiquei 10 anos no Rio de Janeiro, vivi minha adolescência toda lá, minha entrada para adulto, né, e graças a Deus depois tive a transferência para o Grêmio, foi aonde com certeza o mundo, não só o Brasil, mas o mundo conheceu o jogador Paulo Nunes. Aí depois daquela passagem vitoriosa aqui no Estádio Olímpico, tu foste pro Palmeiras. Antes foi pro Benfica ainda, né, em Portugal. Lá não foi muito bom, foi meio conturbado, né, Paulo? Eu tive uma passagem aí, vim pro Grêmio, né, tive uma passagem maravilhosa no Flamengo mesmo. No Flamengo, em 91, 92, né, eu ganhei os títulos de campeão brasileiro e carioca, né, mas depois tive uma contusão muito séria no joelho, em que eu fiquei 8 meses parado, aí a minha sequência não foi boa no Flamengo, e aí teve essa negociação com o Grêmio. Foi uma negociação que, graças a Deus, a minha vida mudou de água para o vinho, né? Eu tive muitas felicidades no Grêmio, conquistei tudo que tinha que conquistar, vários títulos, quer dizer, entrei para a história do clube. Isso é uma coisa que me orgulha muito, entrar para a história de um clube grande como o Grêmio, um clube que é apaixonado por todos, principalmente aqui no Sul. Então, aí fui negociado, né, pelo tudo que fiz, fui negociado. O Grêmio também ganhou uma boa grana com a minha transação. Fui para o Benfica, né, de Portugal. Foi um momento em que o clube estava passando por momentos difíceis, principalmente na presidência, né? O presidente foi demitido, foi a primeira vez que o presidente foi demitido do Benfica, né? Do clube de futebol, inédito isso lá. Então as direções estavam tendo muitos problemas, quer dizer, os jogadores, a equipe não vinha bem, e fiquei lá 8 meses para 9 meses, mas não me arrependo. Acho que foi uma experiência gratificante. O Benfica é um clube maravilhoso, a torcida do Benfica é uma torcida apaixonada, cidade maravilhosa, gostei muito do povo português, adorei, e infelizmente não deu certo, essas coisas acontecem na vida. Aí teve a transferência para o Palmeiras, aonde também foi 2 anos maravilhosos que eu tive, em que também ganhamos 3 títulos inéditos que o clube não tinha, um clube como o Palmeiras. Eu cheguei lá, nós ganhamos a Copa do Brasil, a Libertadores e a Copa Mercosul.
e com certeza foi uma passagem maravilhosa. Entrando então nesse bloco final aqui com o Paulo Nunes, né? Jogador esse que, como eu disse no início, fez história no Grêmio. Vou perguntar para o Paulo agora, qual o técnico, Paulo? Uma pergunta até que eu acho que todo mundo deve mais ou menos saber, até que já declaraste isso sempre, mas o técnico que mais lhe marcou realmente? Com certeza, né? O professor Luiz Felipe não só me marcou como um grande treinador, mas, na minha opinião, foi uma pessoa que me ajudou a ser quem sou hoje, né? O professor Luiz Felipe foi um pai para mim, não foi nenhum treinador, ele foi uma pessoa que me ajudou em todos os sentidos, uma pessoa que tem um coração imenso, é muito duro quando está trabalhando, é rígido, é rigoroso, mas também tem seu lado carinhoso, que só os jogadores que trabalham com ele sabem que ele tem. Então eu acho que, sem dúvida, se a CBF chegar a esse acordo, com certeza, eu acho que está chegando até meio tarde já, né? Por tudo aquilo que ele já fez pelo futebol, por tudo aquilo que ele é. Então eu acredito que ele, sem dúvida nenhuma, é o nome certo para dirigir a seleção, para botar ordem, principalmente em muitos erros que existem lá dentro. Até, Paulo, como você como jogador sabe muito bem disso, não existe mais clima para Vanderlei Luxemburgo trabalhar, na tua opinião? Olha, eu trabalhei com o Vanderlei foi o treinador que me lançou como profissional no Flamengo, né? Eu comecei a jogar como profissional com ele, então eu também até sou meio em dúvida porque eu gosto muito do Vanderlei. Eu acho que a culpa que as pessoas querem botar só nele, eu acho errado isso, lógico, ele tem o percentual maior porque ele é o treinador, ele que comanda, mas eu acho que essa culpa tem que ser dividida com os jogadores, tem que ser dividida com a direção, porque são todos ali imbuídos de conquistar aquela meta, né, que era a medalha de ouro. E eu acho que a cobrança também tem que haver, principalmente por todos os lados, os jogadores se conscientizarem também que não renderam aquilo que poderiam render. E eu acredito também que essa pressão que o Vanderlei está tendo, não pela seleção, mas fora esses problemas pessoais, isso aí atrapalhou muito, né? Eu acho que pela força que ele tinha, né? Principalmente o respaldo que ele tinha pela imprensa, e agora isso caiu por água abaixo. Então, não pela maneira dele trabalhar, mas sim por tudo isso que aconteceu fora do futebol, acho que ele deveria, principalmente, dar um tempo, né? Para que ele pudesse, principalmente, né? Botar isso tudo para fora que está acontecendo e provar que isso tudo é uma mentira, porque se não provar, com certeza as pessoas vão ficar sempre na dúvida, e isso pode prejudicar a vida dele. Bom, então agora Paulo Nunes e o Grêmio rumo à classificação, levando o Grêmio aí, quem sabe, ao título da Copa de Avelange, apesar de que agora as pessoas acham até um pouco difícil para a classificação de agora que está o Grêmio, mas Grêmio e Paulo Nunes subindo novamente. Não, a equipe tá bem agora, já está no meio da tabela, a gente está aí com 2, 3 jogos a menos do que as equipes estão na nossa frente. Se a gente tivesse desses 3 jogos, 2 vitórias, a gente já estava em segundo, terceiro lugar. Então nós estamos bem, nós melhoramos muito, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos classificar entre os 12 e vamos lutar para chegar ao título da Copa João Avelange. Paulo Nunes é goiano, mas de coração creio que é gaúcho. Gaúcho, coração sempre gaúcho. Aqui vai ser o lugar que com certeza vai ser a minha moradia, onde eu vou ter condições de criar, de me valorizar mais ainda pelo povo gaúcho e especialmente pelos torcedores gremistas. Paulo, então foi um prazer recebê-lo aqui no Esporte em Revista. Realmente, acho que todo mundo gostou de conhecer um pouco mais o Paulo Nunes, apesar de sempre estar aqui no Olímpico, depois na segunda volta. Mas é importante o pessoal conhecer, saber um pouco mais de você, que é um jogador que, como eu disse, faz parte da história do Grêmio. Mais uma vez, muito obrigado, e sempre que quiser o Esporte Revista vai estar aí contigo. Muito obrigado, e quando vocês quiserem também dar uma encontradinha comigo, vem aqui no Old Friends, que eu estarei presente aqui pra gente tomar um lanche aqui bem legal. Ok, essa então foi Paulo Nunes aqui no Esporte em Revista, e agora vamos continuar nossas atrações, os pós-comerciais, mais Esporte Revista para você.